E o Pets e Regatas agora está em vídeo, galera! Seja muito bem-vindo, é um prazer ter vocês nessa nova fase do Pets e Regatas Podcast. Se você está chegando agora, se você conhece a gente, está conhecendo a gente pela primeira vez, nós falamos de NBA, nós falamos de NFL, sempre com aquele toque de resenha que a gente gosta e vai ser um prazer ter você com a gente. Já vou começar fazendo uma pergunta para você. O que o Steph Curry, o LeBron James, o Kevin Durant e o Chris Paul têm em comum com esses três caras? Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e o Bill Russell. Ficou curioso para descobrir, cara? Hoje a gente vai falar de batalha de legados, hoje o episódio é sobre NBA e vou fazer um pedido para você. Segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, já dá um like pra gente nesse vídeo aqui que ajuda muito a gente, avalia a gente com 5 estrelas, deixa comentário, engaja com a gente porque a gente quer saber de vocês e a gente lê as mensagens de vocês aqui no ar. Já ativa o sininho também para você ser lembrado, as notificações sempre que tiver um episódio novo. E o episódio já vai começar, como vocês já sabem, para a galera que já conhece a gente. Ajeite o fone de ouvido, estica essas pernas que vai começar mais um Peds e Regatas Podcast. Eu vejo vocês depois da vinheta. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. Eu sou Otávio Ribeiro. E agora o Peds e Regatas está em vídeo. Salve, salve para você que nos ouve, para você que nos vê. Agora chegamos, legal, e que beleza! A resenha agora tá mais do que nunca visível para vocês verem, para vocês participarem. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente toda quinta-feira e também nas lives surpresas que a gente vai fazer aí, como vocês já estão acostumados. Tavinho, esse é um momento muito legal aqui pra gente, né? Um momento que a gente tem há bastante tempo e que legal que ele chegou. E a gente está muito animado para poder trazer vocês nessa nova fase do Peds e Regatas. E vocês podem esperar muitas coisas novas. Sempre interage com a gente no @Peds e Regatas, no Instagram, no Twitter. E se você quiser falar com a gente, no pedseregatas@gmail.com ou manda uma DM em qualquer uma das redes sociais. Tavinho? É um momento solene, não só pelo vídeo, mas é um momento solene porque essa pauta de hoje aqui a gente tá querendo trazer há quanto tempo? Tem tanto tempo, Flavinho, que o último bloco desse episódio aqui, a gente vai falar de um cara que já tá quase que esquecido e cimentado o lugar dele na história da NBA. Bem, talvez, não sei. Mas antes, vamos chamar a sessão Enzo de abraço, vai? A gente tem que começar como a gente sempre começa. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Flávio Merencio e eu torço para o Chicago Bulls e o Atlanta Falcons. Sim, eu sou um sofredor, mas a gente sofre com vontade, entendeu? Então, a gente aqui representa o sofrimento, mas também tem título, também tem glória. Pois é, porque você nunca torceu pro Falcons, é isso. Mas é isso, a gente vai começar. Tavinho, quer falar dos seus times? Claro, bem, se você tá ouvindo isso aqui pela primeira vez e você ainda não me viu sofrendo com o Philadelphia 76ers, bem, tá apresentado, infelizmente, preso graças a Allen Iverson nessa franquia desgraçada, mas estamos aqui, perseverando, 20 anos depois, um processo inteiro depois. No futebol americano, pelo menos o Philadelphia Eagles dá motivos pra gente sorrir, né, Flávio? Então, assim, depois de 2018, depois do alinhamento planetário, um começo de temporada maravilhoso, quem é que não se empolga? Então, assim, 50% vai, 50% felicidade, 50% desespero. Filadélfia é bem assim, né, Flavinho? Mas a gente vai seguindo. Eu tinha que fazer essa introdução pra galera nova que tá vendo a gente aí pela primeira vez, porque tem gente que nunca viu a gente ou não acompanhou, então tá apresentado, muito prazer. E vamos começar o episódio da forma como a gente sempre começa, a nossa sessão Enzo de abraços efusivos. O primeiro abraço é sempre pra ele, Enzo, o nosso fã mirim, nosso Salve, fã Enzo. número 1. Tava outro dia no parque com o pai dele, o Rafa também, pegando bola, recebendo bolas, melhor que muito wide receiver do Atlanta. Mas, Tavinho, quem que você tem aí de salve do teu lado?
Flavinho, eu vou mandar o salve aqui da semana pro Gustavo Machado, né? Um brabíssimo torcedor também do Eagles, ouvinte aqui do Pads e Regatas Podcast. E se você não conhece, o Gustavo Machado é o responsável pela arte maravilhosa aqui do Pads e Regatas. Então, assim, Gustavo, beijo enorme. Eu tô chamando ele de Gustavo aqui, mas é mera formalidade, mera protocolaridade aqui. Eu não tô entendendo essa É o famoso formalidade na Machadão. resenha. Então, Machadão, beijo enorme, querido. Forte abraço. Grande abraço, Machadão. Não tô entendendo essa formalidade na resenha, tanto que o meu próximo abraço aqui vai para um rapaz que o nome dele é outro, mas na quebrada é conhecido como Vitinho Maravilha. Vitinho Maravilha, Tavinho. Ele mandou um recado pro meu time, ele me enfrentou no Fantasy na semana passada, nessa semana agora, né? Quer dizer, a semana acabou, então é isso, na semana passada da NFL, e ele simplesmente mandou assim: o meu time, no clássico, ele cresce e a minha próxima vítima é o time do Flávio Meirense. Eu guardei, só coloquei lá que eu gosto dessa confiança, mas ele tomou um sapé-caiata, Vinho. O que você acha que aconteceu? Flavinho, confiança sempre foi uma característica do Vitinho. Então, assim, eu esperava uma derrota. Com certeza, porque, Vitinho, você tá vendo uma outra realidade, irmão. Com teu recorde de 1-1, essa confiança toda, segura aí um pouquinho esse cavalo, porque não é bem assim que a banda toca, vai. Não canta a vitória pra cima do Flávio, que o Flávio é o catiço, meu irmão. O Flávio é o catiço. 112,85 no Fantasy. Falcons do Flavinho vai pra 3-0 na Liga Pads e Regatas Dynasty. Eu dou uma second rounder no Christian McCaffrey, hein, Vitinho? Olha aí, tá vendo? Isso aí é uma águia. Vitinho, qualquer coisa me liga se quiser fazer uma troca, hein? Mas vamos lá, cara. Eu tenho mais abraços aqui. Não sei se você tem aí do seu lado, senão eu vou continuar. Não, vou pelo teu. Então tá bom, eu tenho 2 abraços muito especiais. São 2 adições à nossa equipe do Pads e Regatas, novíssimas, fresquinhas. O nome deles são Juliana e Metetsu. Os 2 respectivos começando hoje com a gente, a nossa equipe do Pads e Regatas. É muito bom ter vocês na nossa equipe, ter vocês aí nos nossos corações também. A gente está muito animado por tudo que a gente vai construir. Então, é muito legal para vocês estarem nessa nova fase juntos com a gente. Então, um salve para vocês. E graças a eles que a gente tá aqui nessa nova etapa, né? Então, super obrigado e um forte abraço, gente. Com certeza. Eles trabalham com as nossas edições de vídeo, galera. Por isso que o Tavinho tá falando isso. Muito que bem. Tavinho, chega de abraços, chega de introduções. Eu quero saber de conteúdo. Hoje a gente vai falar de NBA, galera. É batalha de legados. Então, sabe aquela discussão que você tem com o teu amigo no bar, com o teu amigo aí na tua casa tomando a cervejinha? Não, porque o Steph Curry é maior que o LeBron James. Não, porque o Michael Jordan é maior que o Shaquille O'Neal, que o Shaquille O'Neal é maior que o Kobe. Esse tipo de discussão que vai chegar aqui pra vocês hoje. Então fiquem ligados que a gente vai começar por a Batalha de Legados hoje. Finalmente esse episódio chegou, não tô nem acreditando, tá vendo? Flavinho, seguinte, meu querido. Dia 16 de abril de 2003. A gente tá voltando aqui quase 20 anos no passado, porque essa foi a data do último jogo do Michael Jordan na National Basketball Association. Foi a 3ª aposentadoria do homem. E, Flavinho, pensando na data, levando em consideração que à época eu tinha 10 anos de idade, Flavinho, o jovem garoto, menino Otávio, e eu não tive a oportunidade de ver o Michael Jordan, porque uma coisa é você ver o highlight, uma coisa é você ver um jogo aqui, outro jogo acolá, um jogo que você sabe que foi espetacular. Outra coisa é você ver um jogo da semana 13 da temporada, contra um Charlotte Hornets recém-criado. Um jogo inexpressivo na Costa Oeste contra o Sacramento Kings, lá no finalzinho do horário, sabe? E eram nesses jogos que quem teve a oportunidade de acompanhar o Michael Jordan sempre falava que, eu quero assistir por isso. Ele tá na minha cidade e eu preciso ir no ginásio por isso. Porque todo mundo tinha medo até de desafiar o cara. Então, qualquer coisa era motivo pra ele se motivar, de fato. Uma olhada encarada, sabe? Uma coisa meio esquisita, um pisão. Você tá mascando o mesmo chiclete que ele, sabe? Então, assim, tudo virava motivo pro homem. E aí, Flavinho, eu fiquei pensando aqui, quão cimentado tá o lugar desse cara na posição de número 1 na história do basquete.
20 anos depois dele ter se aposentado. E aí, Flavinho, eu te digo isso porque, assim, quando a gente começou a falar sobre essa pauta aqui, a gente tinha uma coisa muito clara na cabeça, que a gente tá em meio a uma disputa atual do status quo na liga, tá? E aí, quando eu digo do status quo, não... Tá bom, o status quo não seja a palavra ideal, mas uma batalha de fato de legado, de quem tem realmente o maior peso atualmente pro jogo, quem é que traz o maior valor agregado consigo. E aí, Flavinho, eu fiquei pensando, sabe o que é o mais bizarro? O que é mais sinistro do Michael Jordan? 20 anos depois, ele conseguiu fazer com que toda uma geração que não assistiu ele conseguisse ter um pouquinho da dimensão do que ele representava. Para a liga, para o esporte, para o atleta preto, para o marketing. É para tanta coisa, Flavinho, que a gente começa a pensar, uou, tá bom. E como é que ele conseguiu fazer isso? O Last Dance, o popular documentário, a docu-série, né, da Netflix, que eu e você adoramos, por sinal. Mas assim, ali a gente teve a apresentação do Black Jesus para toda uma geração que não o viu, né? E assim, a lembrança de quem teve o privilégio de ver e garantir que sim, ele foi o maior de todos os tempos. E aqui, Flavinho, se você não for concordar comigo, e se você que tá assistindo aqui não for concordar comigo, não tem o menor problema. Mas a gente pode concordar em uma coisa. A docu-série ali foi feita justamente para mitificar, se é que ainda fosse possível, mais a figura do homem. Então, assim, Flavinho, de todo momento, do minuto 1 ao minuto final da série, a gente é apresentado aquele homem e a gente entende o peso dele em respeito, medo, inveja, pavor, até um pouquinho de burnout. E aí a gente começa a pensar que, peraí. Tá rolando toda essa série. A gente tá falando sobre o auge, talvez, de um jogador que, de fato, rivaliza com ele em questão de currículo, em questão de accolades, e aqui eu tô falando do LeBron James. E em nenhum momento, Flávio Meirense, LeBron James é mencionado em Last Dance. Primeira coisa que eu te pergunto, isso é coincidência, Flavinho? Não é coincidência, porque nada que o Michael Jordan faz é coincidência. Assim, como bom torcedor do Chicago Bulls, uma das minhas primeiras, talvez a minha primeira lembrança de basquete na vida é ver o Michael Jordan ganhando título contra o Utah Jazz em 96 e gritando. Eu gostava muito do Scottie Pippen também, então gritando na sala. Imagina a criança de 6 anos gritando na sala, Scottie Pippen! Mas o impacto do Michael, cara, nada do que ele sempre fez, né? Nada do que ele fez foi sem propósito ou sem intenção. E o documentário não é diferente. Ele é um dos maiores competidores da história. Assim, não tem a menor questão, não tem a menor dúvida de que esse cara é o maior competidor da história. O maior competidor da história num esporte que reúne os maiores competidores da história. É o 0,1 do 0,1000001% é o cara. A gente, antigamente que eu digo 20 anos atrás, você falar que qualquer outra pessoa era o maior jogador da história do basquete, que não fosse o Michael Jordan, era título de você ser demitido. Era impossibilidade, era uma heresia. E agora as pessoas estão falando isso nas ruas, as pessoas estão falando isso nos programas de televisão, à torta e à direita, mas isso não é à toa. É porque tem um outro cara que é tão bom quanto, sim, eu falei essa frase, eu tô vestindo a camisa do Bulls, pra vocês entenderem, eu já falei pra vocês os meus vieses, mas tem um cara tão bom quanto ele e que chegou e que tá construindo um legado tão grande. Esse cara, a única diferença do Michael Jordan de agora pro Michael Jordan da época que ele jogava no Chicago Bulls é que ele tá mais velho. Essa é a única diferença. Se ele pudesse entrar em quadra hoje pra ir jogar contra o LeBron James... Ele tem mais dinheiro, verdade. Se ele pudesse entrar em quadra agora pra desafiar o LeBron James, eu tenho certeza que na cabeça dele, ele é melhor que o LeBron James hoje. Entendeu? O vovô, ele nunca vai admitir que ele não é o melhor em nada. Então ele queria ganhar dos outros em pinball. Ele queria ganhar de todo mundo. Ele queria ser o melhor. E é parte da lenda dele. Só que ele tá vendo isso acontecendo. Ele tá vendo o Stephen A. Smith, ele tá vendo o J.J. Redick, ele tá vendo o Oscar Robertson, o Shaquille O'Neal, todo mundo falar de que isso é uma conversa agora. E aí o que ele faz?
Ah, não, agora vamos pegar uma gravação de uma fita que a gente começou lá em 1997. Vamos pegar um maluco muito bom, que é o Jason Here, e vamos fazer uma docu-series no meio da pandemia, onde todo mundo tá dentro de casa, e vamos fazer um documentário. Vocês se virem para fazer esse documentário de forma remota, o que era, se vocês lembram, né? Não era uma parada do nosso mundo comum, não era uma vivência comum, e eles tiveram que fazer um documentário. E o documentário não vai durar 1 hora. Eles vão ser 10 episódios e eu vou botar o documentário na única vaga dos esportes americanos, na única vaga, melhor dizendo, os esportes estadunidenses, porque também nós somos americanos, né? Eu sempre falo isso, sempre me corrijo, mas... eu vou colocar esses 10 episódios espaçados na janela onde não tem esporte nenhum acontecendo. É GOAT, né, cara? Cara, isso é gênio, cara. Isso é coisa de gênio, até entendeu? No planejamento, Flávio. Até no planejamento, entendeu? Então, assim, não tem como tu não respeitar o que o cara faz. Ficou incrível a docu-series do cara. Last Dance, ganhou o prêmio. É uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi, porque une tudo que eu gosto. Eu gosto de documentário, gosto do esporte, gosto do Michael. Então, assim, é pra justamente relembrar a galera da antiga e lembrar a galera nova de que eu era o maior de todos. Eu era o maior vagabundo disso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, vocês construíram nas minhas costas. Não, então, Flávio. Eu achei genial. Isso precisa ser falado. Eu não era, Flávio. Eu sou, Flávio. Pra Michael Jordan é sempre eu sou. É verbo presente. Sempre. Será? Sempre. Não tem essa. E por isso, Flavinho, e até... Tá bom, vai. A gente pode até rasgar aqui 1000 elogios, mas vamos ser sinceros. Algumas coisas até foram levemente exageradas. Deixasse o Flu Game como tava. Já tava maravilhoso pro lore do Michael Jordan o Flu Game ser como foi. Uma pizza. Contextualiza pra gente o que é o Flu Game. Se você não se recorda, o Flu Game, jogo 5 lá em Utah, certo, Flávio Menezes? Jogo 5 ou jogo 4, Flavinho? Agora me fugiu da memória, mas jogo em Utah. Se não me engano, é jogo 5. Certo? Jogo 5 contra o Jazz. Michael Jordan pegando fogo, ardendo em febre, né? Até então, que todo mundo imaginava, entrega pra gente uma das atuações mais sensacionais. Porque, vamos ser sinceros, o Chicago Bulls, no final do segundo three-peat, já tava, como o americano costuma dizer, running on fume, sabe? O motor já tava ali, ó, quase parando, sabe? Aquele motorzinho de Fuca bem, que vai engasgando, tava queimando, sabe? o óleo do radiador, a expressão no português é essa. Exato. Tá queimando o óleo do radiador. Então, assim, e ainda assim o Michael Jordan conseguiu entregar a atuação magistral. E aí, se você não conhece, dá uma olhada aqui no YouTube, ou onde quer que você procure teus vídeos, no Flu Game. E aí, no documentário, o Michael Jordan dá uma aumentada, né? E aí, assim, vale a pena você ver e descobrir por que ele dá essa aumentada, mas, assim, ainda assim, o cara tem essa licença poética, sabe, Flávio? E eu acho que esse é o bizarro. Então, assim, não é por um acaso que o LeBron James não é citado. Ele sabe que esse cara talvez seja o único que consiga desafiar ele em campos até que ele, durante a carreira, enquanto atleta, não conseguiu trilhar. E aqui a gente tá falando de todo lado político, todo lado social do LeBron James. Mas aqui, Flavinho, eu acho que a gente já tem o Michael Jordan como o balizador do que é o GOAT no esporte. E aí que eu queria discutir contigo e trazer você que está assistindo a gente aqui para a discussão é o seguinte. A corrida para o número 2. Porque, olha só, à medida que o tempo passa, figuras como Bill Russell, figuras como o próprio Larry Bird, o próprio Magic Johnson, figuras como o Kareem Abdul-Jabbar vão ficando um pouco mais distantes. E a gente vai se lembrar o quê? De quem a gente ainda tem em vídeo, da quantidade de vídeo, da quantidade de documentação que a gente tem histórica, né? Para uma pessoa conseguir mensurar o tamanho de um atleta, o peso dele para a era dele. Porque, afinal de contas, vamos ser sinceros, nem eu nem você podemos dizer que a gente tem o mínimo da noção do que era a NBA nos tempos de George Mikan, né, Flávio? Então, assim, astro da NBA nos anos 50. Então, assim... essa corrida pelo número 2, à medida que o tempo passa, tende a ficar entre
os caras que a gente tá vendo hoje aqui. E aqui, Flavinho, eu queria trazer pra discussão justamente os dois protagonistas, os dois caras que estão atualmente tendo a maior disputa de legado. Quem é que entregou e quem é que mais foi congratulado, agraciado pelos deuses do basquete com títulos, accolades e, enfim, milhares de coisas. E aqui, Flavinho, eu queria saber o seguinte, essa corrida aqui, a Batalha dos Legados, eu anotei 4 nomes que eu queria que a gente abordasse aqui, e se você que está assistindo a gente tem algum nome para trazer, comenta aqui, deixa o teu comentário no vídeo, porque a gente quer saber, a gente vai citar no próximo episódio. Mas, Flavinho, eu queria abordar 4 nomes primordiais aqui contigo. LeBron James, propriamente dito, Steph Curry, Kevin Durant. E agora, Flavinho, um homem que, quando essa pauta foi feita, ainda tava aqui, tudo bem, uns 5 degraus abaixo dos demais nomes, mas tudo bem, era ainda um cara que tinha muito a ganhar na temporada passada e saiu como talvez o grande perdedor, e eu tô falando aqui do Chris Paul. Mas, Flavinho, eu queria primeiro te fazer a seguinte pergunta. Desses 4 caras aqui, quem é a cara dos anos 2010? E eu te pergunto isso, e aqui tá bom, vamos ser sinceros, a gente pode cortar o Chris Paul da equação. Mas dos outros 3 nomes, quem é a cara dos anos 2010? Porque eu acho que aqui é o ponto de partida pra gente iniciar a discussão do que cada um deixou pra liga. Vamos lá. O senhor não está passando batido. Só queria dizer isso aqui, porque o senhor não está passando batido nem um pouquinho, tá? Que eu conheço você. Primeiro, não concordo com a afirmação de que o número 1 da história, o GOAT, não esteja fora de discussão. Então, já começa por aí. Eu já vou responder a sua pergunta, aguarda aí que daqui a pouco você vai fazer ela de novo pra mim. Eu tenho algumas coisas pra dizer aqui, já que você trouxe esses nomes, a gente vai falar dos nomes da atualidade, mas eu tenho que falar de 3 nomes que construíram e estão dentro desse argumento de GOAT. Só tem 3 nomes na história do mundo que tem argumento para ser GOAT. E aí, se você quiser fazer a separação, tá? A gente pode fazer a separação da NBA antiga e da NBA moderna. Quando que é a NBA moderna? Geralmente o grande marco que os analistas fazem é de 50 anos para cá. Tá? Porque aí a gente tá falando de regras, a gente tá falando da dimensão da liga, a gente tá falando de melhores suplementos, melhores ferramentas e equipamentos para as pessoas, para os atletas poderem, metodologias e técnicas para os atletas poderem evoluir, né? De forma atlética, evoluir a técnica e por aí vai. Antigamente a gente tinha muito do esporte amador, né? Os caras tinham múltiplas funções, o cara tinha um trabalho dele de dia e de noite ele jogava na NBA ou na ABA, enfim. Mas, ainda assim, só tem 3 caras que têm direito a bater no peito e falar assim, eu sou o GOAT. E aí a gente vai discutir durante horas. Inclusive, esse é um episódio totalmente separado, mas eu preciso trazer ele pra cá porque é o meu dever fazer isso e é o meu compromisso com você, ouvinte, que tá me falando aí. E eu não posso deixar o Tavinho passar batido porque eu nunca deixei. Então é isso. Agora, vamos lá. Eu tenho, primeiro, que eu não trouxe antes. O Last Dance é a prova, no coloquial do futebol brasileiro, é o famigerado sentir o golpe. O The Last Dance é a prova de que o mito, de que a imagem da lenda podia sangrar. Entendeu? Foi ali que ele mostrou pra todo mundo, opa, eu tô um pouquinho inseguro, galera. Vem me dar biscoito. Então, foi isso que o Michael Jordan falou pra gente. Foi sensacional. Que deram, se não foi o melhor cookie da vida do Michael Jordan? Super! É um grande cookie. Muito bom. Beleza, eu já trouxe o positivo sobre o documentário. A gente até esqueceu por um segundo com agressivo aos nossos olhos Michael Jordan, o dono de franquia, Flávio. Por alguns meses a gente esqueceu disso. O cara é grande, o cara é muito grande. E o Michael Jordan como fenômeno social, o Michael Jordan era um fenômeno, né? E antes de ter
algo chamado rede social, o Michael Jordan já era um fenômeno. Então era muito absurdo, o Michael Jordan transcendia o esporte. Então é importante você falar disso. E ele tem um papel gigantesco, ele e o David Stern ali, na forma como a liga, o David Stern deixou ele expandir, no começo menos, e depois começou a deixar ele expandir, porque era para o bem da liga. Então tem muito valor no que a liga é hoje, foi construída muito sobre o Michael, sobre as costas do Michael também, tá? Acho que, brincadeiras à parte, o Michael, pra mim, ele tem um argumento pra ser GOAT, isso é muito importante de dizer. Mas ali, no Last Dance, a gente viu um furinho na armadura, tá? A gente viu um tequinho ali de insegurança, um pouquinho de insegurança ali, porque ele sentiu que tem gente chegando e que também tem uma argumentação pra isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então, bem furtiva. Em que momento você sentiu essa insegurança? Foi quando ele acendeu o coíba dele ou quando ele tava bebendo a própria tequila na casa dele em Malibu, de frente pro mar? Em que momento que você sentiu essa insegurança? Cara, quando a gente tá falando de alfas, né? A gente fala disso em esporte, né? Tem os caras que cada um tem o seu papel dentro do time, tem o cara que vai botar a bola debaixo do braço, que vai ser o alfa e vai pegar e vai arremessar a última bola. Michael Jordan sempre foi isso. Mas agora, a pose dele, ele nunca vai perder pose. Ele podia ter feito, Tavinho, ele teve mais de 10 anos pra poder fazer esse documentário. Aí foi o LeBron James. Certo. Foi o LeBron James dar aquele bloqueio no nosso querido Andre Iguodala. Se você não conhece, abre o YouTube depois, se já tá vendo aí, abre o YouTube depois ali e vê o bloqueio do LeBron James. Inclusive, é o nosso áudio de abertura aqui, é o LeBron James. Exato. Lá. É o LeBron James fazendo o bloqueio no Andre Iguodala. Foi o LeBron James fazer aquilo e ganhar o título para Cleveland, e que no dia seguinte a galera tava falando... A gente acabou de ver a maior atuação da história, do maior da história. E aí, curiosamente, assim, putz, tô aqui na minha cozinha fumando meu charuto, vim pegar um Gatorade, e aí... Gatorade não, que ele duvido que tem um Gatorade. Vim pegar o meu uísque, e aí o povo me deu uma ideia de um documentário de 10 partes sobre a minha última dança. Me poupa, Tavinho, pelo amor de Deus. Então, assim, eu nem vou falar disso. Eu vou trazer os outros caras que têm um argumento para ser GOATs. Uma coisa que sempre me revoltou, e a gente já falou de Michael, a grandeza dele está posta. Vou pro outro cara. Sempre me revoltou o fato da gente falar pouco desse cara. E eu vou falar para vocês, é um cara que tem o mesmo número de títulos que o Michael Jordan, é o cara que fez mais pontos na liga, é o cara que foi MVP das finais no maior time aos 38 anos de idade. Tem noção disso? É um cara que a carreira dele, ele foi o maior jogador no high school, da história do high school. Ele foi, do ensino médio, né? Ele foi o maior jogador da história dos jogos universitários, né, deles lá do college. Isso é indiscutível. Isso aqui é indiscutível. Tá? E o Michael Jordan também jogou college, mas o maior foi esse cara que eu tô falando. E o auge do cara foi a carreira inteira dele. No último ano dele, o cara fez 22 pontos. No penúltimo ano dele, perdão. Então, assim, o nome dele é Kareem Abdul-Jabbar. Tá? Esse é o nome dele de agora. No college e no ensino médio, pra você poder procurar, o nome dele era Lou Alcindor. Beleza. Esse cara, ele ganhou o título do college 3 anos seguidos. Ele teria ganho o 4º, mas na época a galera que era de primeironista não podia jogar. E aí o time dele, que ele jogou, né, no primeiro ano, ganhou o título. E esse time que ganhou o título, ele jogava contra os reservas, né? E o time dos reservas bateu o time que ganhou o título. Então ele teria ganho 4 vezes o título universitário. Só pra vocês terem uma ideia de como esse cara entra. E aí esse cara, ele tem o arremesso mais defensável da história, que é o Skyhook. Ele ganhou o título pelo Milwaukee Bucks, ele ganhou o título pelos Lakers. Ele tem 6 títulos igualzinho ao Michael Jordan. Só que o auge do cara, se você for olhar, é a carreira toda. Vou trazer algumas coisinhas aqui pra vocês verem que eu não falo isso aqui da minha orelha. O cara tem 6 títulos de MVP. O cara foi 19 vezes All-Star. Nossa. Entendeu? Tavinho, eu não tenho
eu não tenho 19 de nada na minha vida. O cara tem 19 vezes de All-Star, tá? E o cara ainda foi Rookie of the Year em 1970 e liderou a liga em pontuação somente 2 vezes. Só que quando a carreira do cara acabou, o cara jogou por mais de 20 anos, e quando a carreira do cara acabou, o nome dele, ele tinha o que se falava na época, que era o título, que era o recorde, né? Que era o mais inquebrável da história, que era o número de pontos. Ele estava muito longe do segundo. O nome dele é Kareem Abdul-Jabbar, como eu já falei pra vocês. Esse cara, queria o seu comentário primeiro. Por que esse cara não tem o direito de levantar a mão e falar assim, eu fui o GOAT? Por que não? Me diz. Eu não vou dizer pra você que ele não tem esse direito, ele tem esse case, eu não sei qual vai ser o terceiro jogador que você vai trazer aqui, mas eu acho que ele tá na mesma prateleira que Bill Russell, tá, Flavinho? Mas são caras que no frigir dos ovos, Flávio, por mais incrível que Kareem Abdul-Jabbar fosse, em dado momento ele aceitou o backseat pro Magic Johnson. E quando você lembra do Showtime Lakers, você pensa primeiro ainda assim no Magic Johnson e você não pensa no Kareem Abdul-Jabbar. Você não pensa no Scottie Pippen em um momento dos 6 títulos do Bulls. Esse aqui é o meu ponto só pra gente discutir o jogador em si, tá? Mas 100% de acordo, isso sem contar com todo o papel do Kareem Abdul-Jabbar na luta social. Então, assim, sou fã de carteirinha com do certeza. alienígena, porém, eu acho que a tendência, uma vez que LeBron James, que tá se aproximando do recorde tido então como imbatível, né, Peraí, como é que é? Eu tô aqui até com um número aqui pra Inevitabilidade, tá? Isso é uma inevitabilidade. Vai acontecer... aceita que dói menos, que vai chegar esse momento. E a gente vai fazer episódio aqui, eu com a bandeira do LeBron James aqui na tua cara. Flavinho, mas olha só, são simplesmente 38.387 pontos na carreira, Flavinho. Então, assim, nem no videogame eu consigo fazer isso. Nem no videogame, cara. Cara, se bobear, eu acho que eu simulei umas partidas do NBA Live 2003 até uns 2020 que eu devo ter chegado a isso, tá? Eu acho que eu devo ter conseguido. Deve estar rodando lá até agora pra poder chegar no 38. Mas assim, uma coisa que é importante falar é, tipo, é importante trazer esse disclaimer, né? Porque você que tá ouvindo, você pode estar falando pra gente, cara, como assim? Como assim o Kareem Abdul-Jabbar e não sei o quê? Por que esses caras estão falando que esses caras são GOAT? O Bill Russell, principalmente pro cara torcedor do Celtics, o cara ganhou 11 vezes a NBA, o título de campeão da NBA. Uma delas como técnico e jogador. 12 finais, assim. Em 13 anos. E ele jogava numa era que tinha o Wilt Chamberlain, que é um dos maiores jogadores da história. O cara fez 100 pontos num jogo. O cara era absurdo. Se vocês forem olhar, depois vai lá no Basketball Reference, vocês verem o quão bizarro eram os números do Wilt Chamberlain. E o Bill Russell colocava esse cara no bolso. Mas a batalha de GOATs, ela não pode ser só sobre título. Porque se ela for só sobre título, é Bill Russell. E acabou. A conversa, ela começa e termina aí. Só que o jogo era diferente, né? E o Bill Russell não tinha o talento que esses caras aqui tinham, tanto de usar todas as facetas do jogo a seu favor. Ele era dominante, mas ele não, como maior jogador em termos de... E aí se envolve o jogador mais habilidoso, o jogador que controlava o jogo a seu favor, o cara que trazia títulos também, mas não era só sobre isso. Então, assim, você pode, por exemplo, o Robert Horry, né, Big Shot Rob, tem mais título que o Kareem Abdul-Jabbar e tem mais título que o LeBron James, que o Michael Jordan e que o LeBron James também. Ele tem 7 títulos. Agora, Sam Bowie tem 8. Se for sobre isso, então o Robert Horry é o segundo maior da história. Você precisa colocar isso em contexto. Tá? Então, o Bill Russell, pra mim, ele estaria na disputa pelo 4º, 5º jogador. Pra mim é Magic e depois Bill Russell, tá? Mas... Então, é importante trazer esse disclaimer. Não é contagem de título. E pra mim nunca foi. A gente precisa trazer o jogador que era mais completo, trazer o cara que é dominante também, trazer o cara que ganha títulos também, mas não é contagem de títulos. Porque senão a conversa já acabaria aqui. Faz sentido isso? Tô contigo, faz sentido isso, e eu acho que é por isso que o grande fã de LeBron James
vai discutir com um fã do Michael Jordan que, pô, peraí, você tá realmente querendo usar o argumento dos 6 títulos do Jordan pros 4 atuais do LeBron? Pô, você não tá olhando que o cara chegou 8 anos consecutivos nas finais? O cara tinha literalmente Flávio, a gente tá falando de mais de 3.000 minutos por temporada, a mais do que um atleta regular da NBA. Então, assim, não é só títulos, a gente não tá falando aqui só de números. E eu acho que por isso que discutir hoje o GOAT, talvez, e aqui, tá bom, pra mim, tá bom, por mais que eu tenha Michael Jordan como o indiscutível número 1, apesar de tudo que já aconteceu e ainda vai acontecer, Flavinho, eu acho que, apesar disso, a gente tem que considerar que, no frigir dos ovos, Flávio Meirense, quando tudo tiver se encerrado, a gente precisa entender também o que esses caras significaram pro esporte para além da quadra. E eu acho que essa questão a gente também tem que abordar para um papo de GOAT. Mas não é isso que eu tô querendo fazer exatamente aqui. E aí por isso que eu quero chegar... Super entendo. E é por isso que eu quero chegar aqui. Me diga. Eu vou trazer mais um pontinho pra você, que é mais o último cara, que é de GOAT. Mas pra ter... A gente tem paridade nesse show. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou trazer os mesmos highlights que eu trouxe do nosso querido Kareem Abdul-Jabbar. Eu vou trazer do Jordan também pra vocês. 6 vezes campeão da NBA, 5 vezes MVP. Ele ainda tá chateado com isso, ele levou pro pessoal, como ele fala, ele leva tudo pro pessoal, é até meme, do Karl Malone ter ganhado. De 98. 6 vezes campeão 6 vezes MVP, 6 vezes campeão da NBA, MVP das finais, 5 vezes MVP da temporada. Maior média, ainda tem a maior média de pontuação por jogo da história, é o Michael Jordan. E a diferença é que o cara ganhou 10 títulos de maior pontuação da NBA. É isso, esse cara era ridículo mesmo. Vou trazer rápido pra gente poder pivotar para os anos 10, tá? Vamos lá, o último cara que tem o argumento para ser GOAT é LeBron James. E você sabe de quem eu tô falando, você não tinha dúvida que eu ia trazer o cara aqui. Eu achei que você ia trazer primeiro os históricos, eu achei que você fosse botar aqui o Bill Russell. Eu não vou colocar o Bill Russell, até porque pra mim ele não tem esse argumento, na minha lista, né, obviamente. E aí, cada um tem seu estilo, a Renner tem todos. Ó o plug aqui pra vocês, galera. Patrocina a gente aqui, Renner. Então vamos lá, LeBron James, cara, 4 vezes campeão da NBA, 4 vezes MVP. Importante dizer que o LeBron James ganhou 3 títulos, ganhou um título por times diferentes, então ele ganhou 2 títulos em Miami, ganhou um título por Cleveland, ganhou um título com o Lakers, tá? E aí trazendo o Cleveland, isso é importante, né? Porque ele voltando para casa e ganhando o título, então esse é um dos acontecimentos, né, da carreira dele. Ele é o número 3, né, em breve o número 1 em pontos, total de pontos marcados, e 13 vezes primeiro time da NBA. Vou falar isso de novo. É um cara que foi eleito 13 vezes para o primeiro time da NBA. E o primeiro time da NBA são os 5 melhores jogadores da temporada. Isso é inevitável. Você tem carreira que não dura 13 anos. Tem carreira que não dura 2, né? Mas tem carreira que não dura 13 anos e o cara 13 vezes escolhido para o primeiro time da NBA. E 10 vezes o cara apareceu na final, tá? Esse talvez seja o maior argumento também contra, né? Porque se ele ganhou 4, significa que 6 deles ele perdeu. E aí tem contextualização por trás de todos, mas o grande argumento da galera que traz o Jordan é que o cara todas as vezes que o cara foi pra final, é o 6-0, o cara venceu todas as vezes. Mas esses são os 3 e eu queria ouvir de vocês quem que é o GOAT de vocês. O meu GOAT é o LeBron James, tá? E a gente vai fazer um episódio só sobre GOAT pra vocês. Mas eu quero saber de vocês, quem que é o GOAT de vocês? Coloca no comentário, manda DM pra mim, pode falar que eu tô errado, mas me fala por quê, que aí eu leio a tua mensagem aqui também. E aí a gente vai pro nosso próximo bloco, onde a gente vai falar dos legados de 2010. Agora sim, Tavinho, traz pra mim a sua pergunta novamente, que eu não podia deixar você passar batido.
Tu é bem maroto, né, Flavinho? Tu fala que tu não vai me deixar passar batido, mas tu quer chamar o bloco seguinte pra tu passar batido? É isso mesmo? Peraí, tu tá falando do Michael Jordan mostrando uma talvez leve arranhão na armadura, mas você não quer me falar do LeBron James se autocongratulando, dizendo que o título da bolha foi o mais difícil na história da NBA. Dizendo que ele se orgulha de ter passado... Flavinho, não existe nenhum atleta profissional que goste de se vender como o atleta número 1 como LeBron James. Ninguém é cafona o suficiente para se autoparabenizar como LeBron James. Você precisa se lembrar de quando ele completou a marca de metade da vida na liga. Você se lembra o post para si próprio? Pelo amor de Deus, Flavinho. Você vai me falar do Michael Jordan e vai querer ignorar isso pela madrugada. Você tá falando que o LeBron James é um bom autopromotor. Ninguém é mais autopromotor que o LeBron James. Nem o cara que fez um documentário de 10 partes durante a pandemia. Nem esse cara. Eu vejo falando uma pessoa que ele vendo uma oportunidade, Flávio. Eu vejo uma pessoa vendo uma oportunidade no momento que tanto eu quanto você precisávamos daquilo. Você não tinha esporte, Flavinho. Você não tinha nada. Você precisava do homem. Me fez companhia sim. Isso é verdade, não posso Por mentir. uma 7ª vez ele veio salvar a sua vida. Eu só te digo isso. E eu, de novo, né? Eu sou torcedor do Bulls, então, assim, é isso. Pra eu estar falando isso, você precisa acreditar. Mas vamos lá. Vamos conversar aqui sobre uma coisa. E eu acho que essa discussão, ela é bem... como é que eu posso dizer? Ela é bem específica, Flavinho. Porque aqui eu não quero discutir quem é a cara da NBA. Quando a gente começou a rabiscar, eu não queria discutir quem era a cara da NBA hoje. Porque eu não tô querendo falar aqui do Giannis Antetokounmpo, com todo respeito aos fãs e aos detratores também. Mas, Flavinho, eu queria discutir quem tem mais em busca por legado. Porque o LeBron James, com todos esses números que você falou, tem tudo aquilo que não é aparente no stat sheet, né? Tem tudo aquilo que não é aparente no box score. Você não vai ver dentro de quadra. Mas assim, antes da gente falar sobre essa parte aqui, eu acho que ele também se resguarda, se autoparabenizando, falando de todas as milestones, né? De todas as metas que ele quer alcançar, e ele quer que as pessoas saibam que ele tem essas metas e que ele vai alcançar essas metas. E aqui eu tô falando o plano dele de jogar com um dos filhos dele, né? Que no começo, inclusive, era só o Bronny Jr. Outro dia eu vi um papo, Flavinho, que ele tava pensando em jogar com o Bryce, que por sinal também tá já com quase 2 metros e sei lá quanto. O que tá acontecendo com essas crianças? O que tem nesse Nestão? Pelo amor de Deus, muita sustância. Agora... Tá mais alto que o Bronny. Tá mais alto que o Bronny e dizem que é melhor, tá? E dizem que é melhor. Eu confesso a você que eu não tenho paciência pra assistir Sierra Canyon e nem sei lá onde é que o Bryce joga, né? Mas enfim, dito isso... Você vai duvidar daquela genética ali? Eu jamais, mas lembrando que Edinho, filho de Pelé, também jogou no Santos. Eu adorei a referência. Só queria deixar isso bem claro. Edinho no podcast. Inclusive. Eu adorei a referência. Tá ótimo. Perfeito, é um ótimo argumento. Edinho sou fã, inclusive. Porém, né, todo respeito aqui. Grande ouvinte, inclusive, do Pés e Regatas. Edinho, um beijo pra você. Edinho, aquele abraço. Um beijo, Edinho, filho do maior de todos. Edinho segue a gente, inclusive, Flávio, no @Pés e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tu tá ligado, né? Tenho certeza. E se você tá ouvindo aqui e não tá seguindo, uma outra coisa, hein, que é uma parada importante, essa semana, a gente tem uma campanha ativa para poder aumentar as nossas avaliações lá no nosso querido Spotify. Então, se você é um ouvinte e ainda não nos avaliou, você pode continuar ouvindo e nos avaliar enquanto você ouve, tá? Bota lá as estrelinhas que você acha que a gente merece aqui, ó, 5, tá? Obrigado, amor. Então, mãozinha do Kawhi. Isso, faz a patinha do Kawhi. Então, assim... avalia a gente lá, deixa um comentário pra gente, a gente sempre coloca uma caixinha de pergunta lá nos episódios, tá? Seja em qualquer um dos nossos agregadores. Você pode avaliar a gente em qualquer um dos agregadores, que a gente tá disponível aí nos 8, 9. E agora tá aqui também no YouTube. Avalia a gente aqui, deixa like, se inscreve pra vocês poderem saber quando a gente
como a gente vai ter novos episódios, bota o sininho ali pra você ser lembrado. E então, cara, e também, se você não gostou, se gostou, ou se você tem alguma outra coisa pra falar, coloca lá pra gente no @PedsERegatas ou manda uma mensagem. Outro dia a gente recebeu uma carta que foi lida aqui no um dos nossos episódios no pedsregatas@gmail.com. E não só mensagem, mas se você quiser mandar uma arte, fazer que nem o nosso amigo Susco Design, do @Susco Design, que mandou uma arte fenomenal, cara, fica à vontade, tá? Nossa DM e o nosso e-mail estão sempre abertos pra você. Agora, Flavinho. Excelente. Quando o LeBron James faz isso tudo, ele também sabe que, por mais que ele esteja buscando o número 1, ele também tá buscando se descolar de quem tá vindo atrás dele. E quando eu digo isso, Flavinho, a gente teve no começo da temporada, e quando essa pauta foi inicialmente rabiscada, a gente tava pensando no Steph Curry passando o LeBron, por quê? O começo da temporada 21-22 do Steph Curry foi fenomenal. A gente teve números que o aproximavam da temporada magistral dele, do MVP unânime. Então, assim, quando começou a temporada e a gente teve aquele começo de Steph Curry, e a gente teve, em concomitância a isso, o LeBron James naquele Lakers que tava mais parecendo, como diz o nosso ouvinte, Kim Arthur, o Asilo Lakers, Flavinho, acendeu uma luzinha de alerta pro LBJ. A real é essa, porque, vamos lá, por mais que você... E aqui a gente não tinha nem chegado ao final da temporada. Até então a gente só pensava, peraí. Se o Steph conseguir mais um título, a gente pode considerar ele na mesma prateleira do LeBron James? E por que eu digo isso, Flávio Meirense? Porque, vamos lá, naquele momento a gente só tinha o seguinte, um cara que de fato mudou a liga, mudou o jogo, é de fato a cara da nova NBA, e assim, Flavinho, só tem 33 anos. Até então, eram 3 títulos do Steph pros 4 do LBJ. E aí a gente se perguntava, tá bom, conseguindo um quarto, a gente pode botar nessa mesma prateleira? E você bota, Flávio Meirense, porque o quarto veio. O quarto veio e veio com o primeiro Finals MVP do homem. Se tem alguma pessoa que conseguiu agregar nessa última temporada ao seu legado, essa pessoa, mais do que o LeBron James se aproximando, né, a passos largos, né, do Kareem Abdul-Jabbar ali na posição de o grande cestinha da história da liga, essa pessoa foi o Steph Curry, conquistando um título, conquistando o respeito dos demais dentro do maior estágio possível e mostrando que são só 33 anos, ainda tem mais coisa pra vir por aí. Mas nesse momento aqui, enquanto a gente tá gravando isso, enquanto a gente só tem ali a paridade do 4x4 de cada lado, eles estão na mesma prateleira, Flávio? Pra mim não. Assim, porque eu tenho o LeBron James como GOAT, né, da história da liga. Eu acho que ele é o cara mais completo. Mas o Steph Curry, ele é um caso importante, né, pra gente falar. Porque sempre quando a gente olha de jogadores históricos, a gente olha como esses caras mudaram o jogo. Seja se posicionando socialmente, seja dentro de quadra, eu falei aqui, né, do Kareem e do Skyhook, mas a gente tem, o Michael Jordan com certeza mudou o jogo, mas nos últimos 20 anos, ninguém mudou tanto o jogo quanto Steph Curry. Steph Curry, ele impactou gerações de basqueteiros o tempo todo. Pra galera que era antes Steph Curry, se você pegasse e arremessasse a bola do meio de quadra, você era maluco e se sentava no banco. Entendeu? Inclusive, eu queria mandar aqui um abraço especial pro Mike Zito, nosso estagiário aqui, que eu me recordei aqui, inclusive, quando você falava que ele mudou o jogo no mundo inteiro, eu me lembrei de um post do Mike Zito no @PedsERegatas com monges. Sei lá onde é que era aquilo, se era no Tibete, mas eram monges jogando basquete e simplesmente chutando de 3 do meio da quadra. Obrigado, Steph Curry. Por isso que a gente conseguiu. É isso. E aí há o argumento de se isso é bom para o basquete, se isso é bom para o jogo, os puristas do jogo e tudo mais, e papapá. A grande diferença é que o Steph Curry ele passou a acertar, a bola começou a entrar para chute que a gente só fazia no treino, brincando, se você acertar daqui você vai pagar a Coca-Cola e não sei o quê. Só que o cara começou a utilizar isso dentro do jogo. E o Steph Curry jogando basquete é a coisa mais próxima que a liga viu na história inteira
desde Magic Johnson. É mágica, é poesia ver o Steph Curry jogar. Porque é tudo muito leve. Ele, na verdade, desculpa, ele faz parecer muito leve, mas de leve não tem nada, porque o cara treina muito, tá? O regime de treinamento do Steph Curry é absurdo. Mas parece e faz parecer que é tudo muito fácil, que é tudo muito leve, que fazer aquilo ali é muito fácil. Já tentou pegar uma bola de basquete e arremessá-la no meio da quadra? Ela não vai chegar nem na linha do lance livre, porque tu não tem força pra isso. Entendeu? Então, isso vai para todas as pessoas que erram bandeja sem ninguém, tá? Que essa é uma das paradas, uma das frustrações maiores dos basqueteiros. É o cara errar, é o maior pesadelo do basqueteiro, é o cara errar bandeja sem ninguém. Você não tá sozinho, inclusive. É verdade. A prática do Steph Curry é acertar a bola de dentro da arquibancada, ele vai na segunda andar da arquibancada e arremessa pra bola cair e a bola cai. Então, essa jogada, ela sempre fez todo mundo sentar no banco. Até a bola do Steph Curry começar a cair. E aí virou, não, todas as outras pessoas não podem fazer essa bola, mas a menos que seu nome seja Steph Curry. E aí começaram a ver as pessoas os jogadores novos que começaram a entrar na NBA que viram o Steph Curry jogar. E eu tô falando de Trae Young, e aí a gente pode falar do Klay também, né, que o Klay também chuta de longe, mas não é a mesma coisa que o Steph Curry. E aí começou a entrar, e aí os próprios jogadores da NBA começaram a copiar e começaram a praticar esse chute. Agora a gente chegou no ponto de que o Jaren Jackson Jr., JJJ, um salve pra ele também segue o @Peds e Regatas, ele tá acertando essas bolas. Pelo menos tá tentando, né? Mas tá acertando essas bolas. Uma entra, o cara já acha que vão entrar todos. Então ninguém, como influenciador, ninguém mudou o jogo tanto quanto o Steph Curry. Mas eu acho que uma coisa, e pra poder terminar o meu ponto sobre o Steph, eu já falei que eu não coloco ele na mesma prateleira. Eu acho que o que fica subvalorizado no legado do Steph é o quão perfeito é o basquete que o Warriors joga. O time de 2016, e de novo eu sou o Bulls, o time de 2016 pode ser a temporada 15 e 16, né, que é a temporada mágica, antes do Kevin Durant. Cara, é o melhor basquete que eu já vi jogar. E pra mim, ganharia do Bulls do Jordan. Pode escolher o ano do Bulls do Jordan, tá? Esse também é um episódio só separado, pode anotar aí na nossa listinha, galera da produção. Mas o Steve Kerr, ele colocou jogadores que são inteligentes, que não são egoístas e que têm visão de jogo para cortar o tempo todo, movimentação, coisa que a gente não via há muito tempo. O último time que a gente via jogar desse jeito era o Spurs do Greg Popovich. Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker. Então, o que eu acho que fica subvalorizado no legado do Steph Curry é o quão bom era esse Warriors. Mas não era só bom porque tinha o Steph Curry. Era bom porque o time jogava o basquete na sua maior essência. E isso é muito legal de ver. Flavinho, primeiro de tudo, o senhor tá usando o crack. Já te falo de cara, porque não é possível que o senhor esteja falando uma coisa. O senhor consegue imaginar Harrison Barnes marcando Scottie Pippen? O senhor consegue imaginar Klay Thompson correndo atrás do Black Jesus? Você tá brincando comigo. Agora, eu confesso... A única coisa que eu vou dizer sobre isso é que se eu arremessar do meio da quadra, não adianta nada, entendeu? Eu quero saber quem que você vai colocar pra marcar o Draymond Green, que o Luke Longley demora 35 minutos pra poder chegar do outro lado da quadra. Entendeu? Ou você vai jogar small ball ou não vai. Mas, de novo, isso é um episódio à parte, senão a gente vai passar muito aqui do nosso tempo. Agora, Flavinho, uma coisa é fato, se a gente quiser botar na balança o que cada um trouxe, a gente tem que destacar alguns pontos. Se você vai fazer um caso pro LeBron James, você tem que levar em consideração todo o movimento que a gente tem hoje. Um jogador pode admirar outro jogador hoje, e a gente tem muito disso conta do LeBron James, sendo o primeiro cara, talvez, da nova geração a baixar a cabeça e falar abertamente que, ele admira o jogo de fulano, ciclano, e aqui a gente vem ver isso desde o começo, desde os primeiros embates dele contra o Carmelo Anthony no high school. Os caras não eram rivais, os caras eram amigos, antes dos jogos eles se encontravam. Então, assim, a gente tem esse peso, a gente tem o outro peso do empoderamento dos jogadores que a gente tanto fala que a gente vive hoje.
esse empoderamento só acontece quando o LeBron James, lá em 2008, percebe que, eu não vou assinar uma extensão contratual com uma franquia que até agora, 5 anos depois de eu estar aqui nessa liga, sendo considerado o chosen one, o escolhido, esses caras não conseguiram botar ninguém do meu lado. Esses caras botaram Larry Hughes, achando que essa era a peça que faltava. Flávio, naquele momento ele teve a iluminação de eu consigo me garantir. Eu sou camisa 10 e faixa, sabe? A real é essa. E naquele momento, quando ele fala que ele não vai assinar a extensão contratual, e ele toma a decisão lá em 2010, The Decision, em frente à TV, e aí aqui a gente pode até questionar isso, a gente tem que levar em consideração todo o efeito cascata que a gente teve depois dele. E assim, a gente só tem um jogador podendo, de fato, escolher o seu destino hoje da maneira como escolhe, graças a ele. Então você não tem como não considerar isso no legado do LeBron James. Agora, do outro lado aqui, Flavinho, é uma coisa que a gente tem que dizer. Da mesma maneira que o LeBron James tem isso no seu legado, ele também tem um outro pontinho. Tem que ser do meu jeito. E sempre vai ser do meu jeito. Tudo bem, eu entendi lá em 2008 que eu não ia confiar no Cavs. Mas em 2014, depois de perder aquelas finais pro San Antonio Spurs, eu não confio no Pat Riley, um dos grandes ventrílocos, como diz o Jalen Rose. Será que eu realmente não confio nesse homem que tem literalmente 50 anos de liga para refazer um time ao redor de mim? É sério mesmo isso? Então, assim, em algum momento, as decisões do LeBron, pensando sempre aonde que ele conseguia chegar, em algum momento isso tem que pesar no currículo dele. E também tem que pesar no currículo do Steph Curry, o ponto de que, tá bom, ele construiu algo que a gente sempre sonha. E algo que hoje em dia, em plena era da liquidez, é impossível. Ele conseguiu uma franquia para, de fato, jogar e ter todo o seu redor povoado por opiniões específicas do front office e do coaching staff. E aí, Flavinho, a gente tem que levar em consideração, e aqui eu te pergunto, quem é que tá melhor posicionado para um quinto? Steph Curry ou LeBron James? E aí, Flavinho, eu vou te dar mais uma chance de responder. Steph Curry conseguindo um quinto, a gente pode botar na mesma prateleira de LeBron James ou possivelmente passar? É o mesmo princípio, galera. Se for sob contagem de títulos, não vai ter gente que ganhou, tem os caras ring chasers, né? Por exemplo, o Danny Green tem muito mais título do que uma galera, tá? Tem mais título, por exemplo, que o Dirk Nowitzki, mais título que o Charles Barkley. Danny Green, inclusive, que tem o mesmo accolade do LeBron que você falou mais cedo aqui hoje nesse episódio. 3 títulos por 3 franquias diferentes. Inclusive, vou dizer mais um cara aí, o famosíssimo, o grande, o magnânimo Patrick McCaw. Tem 3 títulos da NBA, rapaziadinha. Então, assim... E 2,2 pontos de média. E 2,2 pontos de média. Então, né? Então, há essa argumentação. Para mim, não é sobre títulos, né? Mas quem tá melhor posicionado é o Steph. O trabalho que essa franquia faz para posicionar os jogadores e colocar os seus times em posição para títulos é absurdo. A troca pelo Andrew Wiggins, na hora eu falei, cara, que troca maneira, porque se ele der certo, se o Warriors conseguir que ele seja a 4ª força do time, vai ser uma parada muito legal. E eu gostava muito do Andrew Wiggins vindo no draft, e em Minnesota deram um papel para ele que não é o dele, que é o papel de alfa. E ele, como coadjuvante, ele arrebentou. E, além disso, os Warriors ainda tem picks, ainda tem jogadores novos querendo espaço, já cantando aí que tá querendo espaço, como o Jonathan Kuminga, o Moses Moody e principalmente, né, o Jordan Poole, que teve uma breakout season. Então, sem dúvida, é o Steph Curry melhor posicionado para um 5º título. Não afeta os dois estarem na mesma prateleira, não vai ultrapassar. E assim, é isto. Flavinho, vamos fazer o seguinte, então, pra gente fechar esse episódio aqui, no próximo bloco, vamos trazer os 2 nomes dos caras que ao final da temporada 21-22 de NBA foram os que mais perderam na batalha pelos seus próprios legados. E time e caras que estão envolvidos nessa conversa que a gente estava falando da carreira do Steph Curry.
Vamos que vamos, a gente vê vocês do outro lado. Flávio Meirense, a parada é a seguinte, irmão. Tinham 2 nomes que até mais ou menos o primeiro quarto da temporada, Um foi até o final da temporada regular, encaminhou o melhor recorde da temporada regular, e aqui eu tô falando do Chris Paul. Eu tô falando de outro aqui que tava até então junto com talvez seu melhor amigo, no Kyrie Irving, e seu ex-companheiro de equipe, também amigo bem próximo, amigo pessoal, como diz um amigo meu. Flávio, Kevin Durant e Chris Paul, a primeira pergunta que eu te faço aqui é: quem mais perdeu pontos pro seu legado ao final da temporada passada? Porque a primeira pergunta que eu te faço é essa, porque olha só, a gente tem um cara aqui que liderou a NBA. A gente tinha toda uma expectativa de que, ok, esse cara aqui, talvez essa temporada, depois de ter chegado a uma final de liga, depois de ter liderado uma final de NBA, 2-0 e tomou a virada, talvez esse cara, o Chris Paul, o point guard, talvez ele consiga nessa temporada, que tá tudo azeitado, o time tá certinho, tá redondo, liderando a liga em net rating, liderando a liga Ai, Flávio, eu não consigo nem pensar, Flavinho, eu não consigo nem pensar no quão triste deve ser pro Chris Paul terminar a temporada da maneira melancólica que terminou, com um apagão perante o Dallas Mavericks. E, Flavinho, eu digo isso com dor no coração, mas eu te falo o seguinte: Kevin Durant perdeu talvez os mesmos pontos, se não mais, porque depois de um time que ficou relegado ao what if, depois da saída do James Harden, depois de todo uma epopeia, do Kyrie Irving com relação à vacina, depois disso tudo, o Kevin Durant falou: não, chega, eu quero ir embora. E, como toda grande estrela, ele demandou uma troca. E, Flávio, pela primeira vez na história, uma grande estrela não conseguiu essa troca. E não só não conseguiu, como voltou feio para casa. Tentou conseguir a demissão do head coach, não conseguiu. Tentou conseguir a demissão do general manager, também não conseguiu. Quem mais perdeu nessa temporada em questão de legado, Pra mim, é sem dúvida que é o Chris Paul. Pra mim, o Chris Paul é um dos caras que eu mais gosto de ver jogar. E ele tem... A visão de jogo é impressionante. Eu torço muito para que os times dele avancem, porque eu acho que ele merece esse título, essa coroação. Ele é um dos grandes que não tem título. Ele é um número 1, com certeza. Ele é um líder de time, é um líder espiritual e também tem bola para ser o número 1 do time. E um time com o Devin Booker, que é talvez aí, dependendo de onde você tem ele no ranking, mas um dos 15 melhores jogadores da liga, ele é o número 1 num time com o Devin Booker. E isso é inquestionável. E a história não é muito favorável às superestrelas que não têm título, né, ao legado das superestrelas que não tem título, e sim, Chris Paul é uma superestrela, e a história também não é muito favorável para jogadores que ou se machucam ou no maior momento eles não conseguem finalizar o negócio. Então, Chris Paul, pra mim, lembrando, e aqui você fala isso, Flavinho, na minha cabeça, a primeira coisa que me vem é o Chris Paul se machucando contra o Warriors no ano que, de fato, o Houston Rockets tinha uma chance contra aquele Warriors histórico na temporada 17 e 18. É por isso que a gente dá certo, porque é exatamente isso. Eu ia trazer o Chris Paul depois de jogar muito contra o Spurs, quebrar a mão em playoffs, né, jogando pelo Clippers, aquele time do Clippers que tinha boa chance, tinham ali DeAndre Jordan, Blake Griffin no auge e o Chris Paul mais no auge ainda. 13 e 14, inclusive, Flavinho, era o time que até então era aquilo. Qual vai ser o time que vai subir no elevador? Vai ser o Warriors ou vai ser o Clippers? Exato, tava tudo certo, né? O Clippers também tinha Lou Williams naquele time, Eric Gordon depois e tudo mais, então era um bom time. E aí Eric Gordon foi no Rockets, que é o time que eu vou falar agora. E depois veio o Rockets, como você mesmo trouxe, e a melhor oportunidade de título talvez, quando eles tinham o time do Rockets, com o James Harden como líder ali, era o time que foi feito, manufaturado para bater os Warriors. E eles tinham 3-2 para jogar e em casa
e o Chris Paul machuca a posterior e sai, e aí os Warriors viram, mas aquele jogo, eu lembro do momento, o momento da série virou no momento em que o Chris Paul se machucou, porque eles iam passar daquela série. Eles acreditam até hoje, eles falam que aquele era o título que eles não ganharam. Ali era o título deles, porque eles com certeza ganhariam na final. E acho que, mas tem mais um, tá, Tavinho? Eu não vou considerar o título com o Giannis, o título do Giannis, não é desconsiderar o título do Giannis, mas falando do Chris Paul, sim, eles estavam 2-0 na série, mas eles bateram em um cara maior, eles bateram de cara com a história. Ninguém ia tirar aquele título do Giannis Antetokounmpo. Depois de tantas frustrações nos playoffs, o cara falou: galera, eu tava tentando jogar com vocês aqui, mas eu vou ter que fazer 60 pontos do jogo. Beleza? Beleza. Aí o cara vai lá e coloca a maior média de pontos na final e o último jogo o cara faz 50 pontos. O cara se machuca dentro dos playoffs, onde se qualquer um de nós aqui se machucar da forma como o Giannis se machucou naquela série de playoffs, era assim... Nunca mais você praticava esporte. Mas como é o Greek Freak, como é a besta enjaulada grega, esse cara voltou miraculosamente e fez 50 pontos na final. Então, assim, pra mim, eu vou lembrar sempre como isso. Mas eu não acho que essa foi a oportunidade do Chris Paul, tá? A oportunidade do Chris Paul foi esse ano que passou, né? A temporada que passou, melhor dizendo. Por quê? Porque o time do Suns, se chega na final... Né, aproveitando, o caminho estava livre. Se tinha um ano para um dos times que não tinha uma superestrela ganhar, que não tinha uma superestrela de top 5 da liga ali ganhar, era esse. Sabe por quê? Porque quem que caiu? Caiu Joel Embiid, caiu Giannis Antetokounmpo, caiu Kevin Durant. Você ia jogar ou com o Jimmy Butler, ou tu ia jogar contra o Tatum, dependendo ali dos confrontos. Então, cara, fazia sentido esse ano ser o ano do título. E mais uma vez, Chris Paul bate num jogador de frente com a história. Porque eu acho que o Luka é um jogador histórico na carreira nova, né? Ainda é uma carreira muito, muito jovem, mas o cara bateu de frente com a história. Eu acho que ali pra mim, o Suns perdeu, não foi o Dallas que ganhou, porque aquilo ali foi uma pataquada, uma vergonha. O Devin Booker tá no bolso até agora do Luka, depois de fazer aquelas gracinhas pra câmera. E um momento que a série virou foi quando o Devin Booker fez gracinha pra câmera, a gente sabe disso. Esse era o ano do título do Phoenix Suns. Eu não sou mais otimista pra ver um título do Chris Paul, porque eu achava que ia ser esse ano. Então, acho que é isso que eu tenho pra dizer, mas ainda gosto do cara. É um cara que é top 25 história da liga pra mim, sem questão nenhuma. Então tá bom, Flavinho, mas pra gente fechar então de vez aqui, a pergunta que eu te faço é: quem é que tem ainda a chance de reverter ao destino que me parece fadado? O Kevin Durant, que vai conseguir reverter essa busca eterna por um título autoral? Ou o Chris Paul, que vai ficar marcado por ter vencido alguma coisa e não só a batalha dos armadores entre ele e o Deron Williams no começo dos anos 2000? Quem é que tem alguma chance? Pra referência da galera, quem vai ser melhor? Messi ou Tyson? Ou Tyson, só o tempo dirá. Tyson, só o tempo dirá. Então acho que é a mesma pergunta. De maneira jocosa, mas o Deron Williams equiparadamente é maior do que o Tyson, né? Foi Tyson do Inter e tal. Mas assim, o Chris Paul se tornou muito melhor. Sim. O Deron Williams já foi o point guard número 1 da liga. Mas, alô, Daniel De Grandes, que é nosso colaborador aqui, volte e meia, ô Flavinho. Ele vai trocar uma ideia contigo no privado, tá? Ele vai trocar uma ideia real contigo no privado. Vai dizer que Tyson foi maior, tá? Só te digo isso. DDG Report, tá? @DDG, vem pra cá conversar com a gente, inclusive, DDG, a gente tá com saudade, cara. E eu acho que pra quem tem como reverter, né? Eu acho que até pela idade, o do Chris Paul, o legado do Chris Paul tá segmentado, é irreversível no sentido de que eu acho que ele não vai ganhar mais, ele não vai ganhar, ou se ganhar, não vai ganhar mais sendo o cara. E o corpo dele já tá mostrando isso, jogadores que são baixos, né, de estatura menor,
eles tendem a sofrer mais com a punição física da liga. E o Kevin Durant, ele ainda tá no prime dele, no prime em termos de... enquanto ele tá dentro de quadra, mas a gente já tá vendo o prime físico dele indo embora, porque ele tá se machucando em temporadas em sequência. Ele teve uma parada muito grave nas finais com o Aquiles. Então... ele tem jogado poucos jogos por temporada e fazendo o que eles chamam de load management, né? A carga ali, a gerência da carga que os jogadores jogam por ano. Então, Kevin Durant ainda tem coisa para fazer, ainda tem garrafa para vender na liga. Ele foi para Brooklyn porque ele não queria viver sob as sombras do Steph Curry, ele foi para o Warriors para ganhar os títulos. Ele era o melhor jogador, isso é importante, a história não pode esquecer disso. Kevin Durant era o melhor jogador em quadra naqueles títulos do Warriors. Mas o movimento dele ter feito isso foi questionável para o legado dele. E eu acho que a ida para Brooklyn foi isso. Foi o cara querer recuperar o legado dele e provar para todo mundo que ele pode ganhar o título sem a ajuda de ninguém melhor do que ele ou de 3, 4, 5 caras. Então, aí, falando isso, né? Aí o cara vai lá e traz o Kyrie Irving, que é um, sei lá, top 30 da liga, e o James Harden, que na época era top 25 da liga antes das saídas aí, de não querer levar a sério o condicionamento físico. Inclusive, joga onde o James Harden, Tavinho? Flamenense, você sabe que James Harden vai... Falando em legados aqui, é porque se eu trouxesse o homem pra cá, tu ia falar que eu sou clubista. As duas coisas podem ser verdade. E as duas coisas podem ser mentira também. O cara aqui nessa batalha e eu ser clubista. Eu não sei qual que é maior, mas assim, Flavinho, dito isso, James Harden vai mudar o seu lugar na história essa temporada. Quem viver verá, só digo isso. Porque ele vai começar a sentar no banco mais, é isso? Ele vai começar a passar mais a bola? Olha que o rapaz perdeu 50 quilos na off-season. E eu tô falando literalmente, entre 45 e 50 quilos. Ô, Stag, pelo amor de Deus, Stag. Pelo amor de Deus, olha o que o cara tá falando aqui. Dito pelo homem, fazer o quê? Agora, vamos fazer o seguinte, Flavinho. Vamos deixar essa pergunta aqui que eu te fiz, vamos deixar pra nossa audiência também. Se você tá ouvindo isso aqui, se você tá vendo a gente, né, aqui até esse momento, responde pra gente quem que você acha que tem mais a ganhar, o Kevin Durant ou o Chris Paul, né? Quem é que tem mais a perder, né? Quem é que ainda tem chance, na realidade, né, de reverter o lugar dele na história? Quem é que tem chance de dar aquela chacoalhada, dar aquele upgrade no seu legado? Quem é que você acha que tem a cara? Quem é que conseguiu elevar mais o seu legado? Steph Curry ou LeBron James? São as duas perguntinhas que eu deixo aqui para você responder pra gente, ou aqui no post desse episódio, ou direto nas nossas redes sociais, no @PedsEregatas, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou direto, Flavinho, na nossa mailbag, né não? Com certeza, pedesregatas@gmail.com. E para finalizar o episódio, eu deixo aquele tchau para vocês. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que tá aqui com a gente. Se você ficou até o final, deixe seu like lá pra gente, manda uma DM pra gente, vamos conversar por lá. E eu queria mandar um abraço final pro nosso querido Stag Mike Zito. Ele trouxe algumas coisas aqui na minha DM e eu vou deixar pra vocês saberem, vocês comentarem se é verdade. Dennis Rodman bota Draymond Green no chinelo, muito maior que Draymond Green, e que a revelação da temporada é o Ayo Dosunmu, do nosso querido Chicago Bulls, do meu querido Chicago Bulls, que ele disse que se o James Harden perdeu 50 quilos, o Ayo Dosunmu ganhou 50 quilos de massa magra, tá? Porque o rapaz tá igual o Robocop. Então eu quero deixar esse salve aí pro nosso querido Stag. Note você que tá assistindo a gente nesse exato momento que eu sou clubista por trazer James Harden num episódio sobre Batalha de Legados, mas Flávio Meirencio trouxe Ayo Dosunmu. É isso, verdade. Ainda pronunciei o nome do cara errado, que é ótimo. Errei, né? Errei. Fica essa reflexão, mantém essa ideia na cabeça e um V3 no bolso, já diria Ronald Rios, né? É isso, galera. Grande abraço. A gente vê vocês no próximo episódio. Peace!